O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se assentar. Vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América, também pelo nosso canal no YouTube Mãe Piedade. No YouTube, por favor, já deixe o seu like. Vocês que aqui estão. Hoje, na parte da manhã, rezando por todos os padres, eu me lembro que eu fiz um itinerário no qual a figura de Elias e a figura de Eliseu eram como que luzeiros para todos nós, em especial para os padres. Elias, que significa o Senhor é meu Deus, é a figura daquele que sabe exatamente, nas adversidades de toda a história, quem que realmente conduz e provê todas as coisas, quem realmente o sustenta e sustenta todas as coisas. Eliseu, ao contrário, como um complemento, vem: Deus, o Senhor não é somente meu Deus, mas o Senhor salva. E Eliseu, que dá continuidade à missão de um grande homem, percebe na sua pequenez o quanto que Deus não mede esforços para salvar e para continuar a sua obra salvífica. Inspiração para todos os padres, obviamente, mas me permitam também uma inspiração para todos nós. Já que nós cantamos no Salmo, ó justos, alegrai-vos no Senhor, e no versículo 7, os que adoram as estátuas se envergonhem, e os que põem sua glória nos seus ídolos, aos pés de Deus, vêm se prostrar todos os deuses. Esse versículo, de um modo simples, também já traz a conotação do que significa o justo que se alegra no Senhor. O justo que se alegra no Senhor é aquele que não vê nas estátuas ou nos ídolos o seu apoio, sua força. E aí é importante lembrar um pouco daquilo que eu disse ontem na homilia, me parece que da parte da manhã, se não me engano, que é: ídolo não é uma estátua. Ídolo não é uma estátua. Ídolo, na cultura grega, é um espírito que vive dentro de uma estátua e que recebe as oferendas daquelas pessoas que vêm a ele cultuar e fica obrigado a atendê-las em suas vontades pelos sacrifícios oferecidos. Baal é um ídolo. Outros tantos podemos nos lembrar que seriam ídolos ao longo da história da salvação, mas o pior ídolo é aquele que está dentro da gente. Esse é o pior. Ele, sim, é um perigo.
Porque nós cultuamos aquele que satisfaz as nossas vontades, que justifica as nossas ações, que ratifica as nossas escolhas. E daí ele pode, inclusive, estar desprendido de qualquer imagem. Ele pode não ser vinculado a nenhuma imagem, porque, na verdade, ele sou eu. Elias e Eliseu, um exemplo de quem é saber, de quem sabe, o Senhor é Deus, e Ele salva. No capítulo 6, versículos 7 a 15, Jesus, dando as indicativas do itinerário para todo discípulo que vive a partir do encontro com Ele e assume caminhar com Ele, e se assume caminhar com Ele, esse que faz essa escolha não caminhará sozinho. Necessariamente caminhará com outros. Repito ainda uma coisa que disse ontem. Qualquer pessoa que diga que ser cristão fora de uma comunidade cristã, fora de uma vivência comunitária que é possível, ele é mais pagão ou tão pagão quanto qualquer outro pagão. Porque Jesus instaura o seu evangelho e a sua missão e a continuidade de sua missão entre aqueles que assumem segui-lo. Isso é uma condição sem a qual não se pode ser cristão. Não é à toa que no capítulo 6, versículos 7 a 15, na continuidade do Sermão da Montanha, o Senhor vai dizer para aqueles que caminham com Ele, mais ainda, não só para aqueles que caminham com Ele, porque caminhar com Ele não significa que seja seu discípulo. A imagem mais simples é, eu posso dividir a cama com alguém e essa pessoa não ser da minha família. Eu posso partilhar muitas coisas com as pessoas, passar boa parte do tempo com as pessoas, elas não serem pessoas queridas e nem fazerem parte da minha história. Basta olharmos para o nosso trabalho. Ele diz aos seus discípulos. Discípulo é aquele que assume escutá-lo, reconhece quem ele é. E não só reconhece quem ele é, está disposto a aprender com ele. E aprendendo com ele, viver segundo o que ele ensina. Essa é a base do discipulado na tradição bíblica. E os discípulos recebem de Jesus uma receita simples, que até hoje é a receita que nós recebemos uns dos outros. Uma fórmula que recebemos uns dos outros, passada nas nossas comunidades, passada de pai e mãe, entre pai e mãe para os filhos, que é a oração do Pai Nosso. E poucas pessoas sabem, mas no início, lá por início do século II, III, a forma com que alguém era identificado como cristão não era pela cruz, não era pelas vestimentas. Quando alguém dizia, eu sou cristão, ele se colocava no meio dos cristãos e rezava o Pai Nosso. É uma oração de um grupo que identifica exatamente aquilo que o Senhor nos ensinou. Como que uma síntese de todo o itinerário que precisamos fazer, e não pelas muitas palavras que vamos usar. É por isso que Jesus vai dizer aos seus discípulos, quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Caríssimos, vamos ser bem honestos. Assim, só para entender, eu gosto muito desses paralelos. Já perceberam
Quando nós temos uma criança dentro de casa e ela respeita alguém, quando ela respeita alguém, já perceberam que essa pessoa não precisa nem gritar? Acabou. Agora, quando ela não respeita, a pessoa grita, esbraveja, pula, vira a criança de cabeça para baixo, coloca a criança de um lado, coloca a criança de outro, e ela, parece até que é uma brincadeira. Não é a quantidade de palavras, mas a força, a intensidade e o respeito ou a intenção das palavras. Não é à toa que o Pai Nosso é muito simples. E a força de qualquer oração, eu até me perdoem um desabafo, eu tenho uma preguiça quando a pessoa vira e fala: padre, me faz uma oração forte. Aí eu fico pensando assim: nossa mãe, minha avó que só sabia rezar Ave Maria, cuidou de 8 filhos, um marido, mas não sei quantas pessoas ao redor rezavam Ave Maria e o Pai Nosso com tanta devoção, a oração dela devia ser muito fraca. O que é uma oração forte, eu não sei. Talvez seja porque a pessoa não acredita nem mesmo no que ela peça. Com todo respeito a quem pensa diferente. Mas não é a quantidade das palavras, mas o vínculo estabelecido na relação que está entre as palavras. Não é à toa que, ao contrário de todas as religiões da época, de todas as expressões religiosas, Jesus ensina os seus discípulos a chamarem a Deus de Pai. Não é só Senhor, não é só Deus, não é só Deus dos exércitos, El Shaddai, ou Elohim, não. Pai. E o Pai que está nos céus, não é no céu, nos céus, que significa sobre todas as cabeças, em todos os lugares, o Senhor é Pai. Santificado seja o teu nome. Deus já é santo, não precisamos santificá-lo agora. Aqueles que se colocam como discípulos de Jesus e entendem que o Senhor é Deus e Ele salva, colocam-se na escola do discipulado de nosso Senhor Jesus Cristo, entendem que não será somente a força de suas palavras, mas a capacidade de deixar com que a relação com o Senhor, nosso Deus que é Pai, os molde para viver todos os dias. Santificado seja o teu nome, que eu mostre quem sois naquilo que eu sou. Venha o teu reino, que realmente nós possamos entender que se sois Pai e que se o modo com que vivermos mostraremos quem sois, aí então o mundo entenderá que todo e qualquer reino é infinitamente passageiro quando ele não está inscrito no coração daqueles que têm essa relação estabelecida com o seu Pai. E esse reino é marcado pela tua vontade, não pela nossa, porque a nossa vontade está marcada por aqueles ídolos que eu acabei de falar no início. Seja feita a tua vontade, como acontece nos céus, que também aqui aconteça. Mas ela só será possível quando nós entendermos o que realmente precisamos cada dia. Por isso, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Amanhã não sabemos o que será. Ontem já foi. O que temos agora? E parafraseando um pouco, me parece que foi Dalai Lama, deve ser por isso que se chama presente. Perdoa as nossas ofensas. Em circunstâncias nas quais perdemos a referência do que sois, podemos desvirtuar o teu rosto. E mais, não desvirtuamos o teu rosto, não é somente no nosso comportamento, mas também podemos fazer com que outros
desfigurem o teu rosto pelo rosto que eu mostro. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Simples. Não sabe a riqueza de um perdão quem nunca o recebeu. Se você não é capaz de perdoar, talvez você não tenha entendido o quanto já foi perdoado. E a todos os dias, a todos os instantes, precisamos, como discípulos, lembrar que não são as nossas palavras, não são as nossas forças, não é a nossa política, não é aquilo que queremos, não são os nossos pequenos ídolos que formamos, mas todos os dias precisamos lembrar de que sois a nossa referência. Portanto, todos os dias, que a tua graça nos auxilie a não cairmos na tentação de desviarmos o olhar de quem sois. Caríssimos, é claro que hoje, em especial, como disse, na celebração das 9 horas da manhã, rezamos por todos os padres. Mas agora, na parte da tarde, permitam-me colocar em intenção todos aqueles que são batizados, porque não será um bom padre quem não for um bom batizado, quem não for um bom cristão. Que nós possamos, tão simplesmente, a exemplo de Elias e Eliseu, nos colocar na condição de quem escuta aquele que deve ser escutado. E que mais, a partir da ótica do que nos é dado em Mateus, capítulos 5, 6 e 7, realmente, entre tantos que estão no mundo e tantos que podem falar de Jesus Cristo, nós sejamos discípulos dele. E o que marcará se somos discípulos dele será se, quando nós rezarmos o Pai Nosso, mesmo que em silêncio, ele já tenha extrapolado o nosso modo de viver e já tenhamos sido reconhecidos pelo modo com que cada dia, que é um presente, vivemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.